nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa. Obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem nos dado uma semana feliz, abençoada. Obrigado, Pai, porque a cada momento sentimos a tua mão firme, forte, nos sustentando, cuidando de nós, da nossa família. Obrigado, Senhor. E pedimos agora a tua graça, o teu amor sobre a tua palavra que será ministrada. Pai, fala comigo, fala com cada um de nós, através dessa palavra, através dessa ministração. Nós oramos, ó Pai, e pedimos a tua graça e a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para você ler comigo, ou abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 2, Apocalipse, capítulo de número 2, nós temos também o texto na tela para facilitar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz assim esse texto da Bíblia Sagrada: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor também: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Você pode se assentar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra específica para mim e para você nessa noite. Essa mensagem que foi enviada à igreja de Éfeso é uma mensagem atual, é uma mensagem que se aplica também para nós nos dias de hoje. Os problemas que aquela igreja enfrentou, nós também enfrentamos no nosso dia a dia. As mesmas dificuldades que aquela igreja teve e viveu, nós também, nos nossos dias, nós passamos por isso. O que nós precisamos de fato é de uma igreja viva, uma igreja ativa, dinâmica, atuante e que faça a diferença dentro do contexto aonde nós estamos inseridos. E como que nós podemos continuar sendo uma igreja viva, dinâmica, ativa, sendo que os valores que a gente vê hoje foram invertidos, foram mudados, foram trocados, tantos valores, e a velocidade com que muitas coisas acontecem hoje também é incrível, a velocidade de algumas coisas, né? Eu não sei aqui quantas pessoas fizeram curso de datilografia. Você fez? Eu fiz curso de datilografia, né? Quantas pessoas ainda mandam carta pelo correio? Hã? Quantas pessoas aqui usaram mimeógrafo? Eu usei. A velocidade com que as coisas acontecem hoje é muito rápida. Hoje você manda um WhatsApp, uma mensagem, questão de segundos, você se comunica, você está no local, você tira uma foto e você já manda,
e as pessoas já sabem aonde que você está, o que você está fazendo. É incrível a velocidade com que o mundo está vivendo e como que a gente pode, como igreja, diante dessa situação toda, fazer para que as pessoas se mantenham entusiasmadas, quando na verdade o tempo de Deus é diferente. Deus, o tempo dele para algumas situações da nossa vida, é o tempo de Deus, não é que é demorado, mas é o tempo dele, e é diferente do meu e do seu tempo. E como que a gente vai aprender a esperar em Deus nessa sociedade? Como que a gente pode aprender a esperar se na verdade as coisas acontecem de forma tão rápida, numa velocidade tão rápida? E como que nós podemos não perder a nossa fé, não desanimar, esperar em Deus, entender o tempo de Deus, o momento dele na nossa vida? Quando a gente olha para a igreja de Éfeso, a mensagem que é passada é a mesma mensagem de Jesus para nós também hoje. A nossa sociedade, na verdade, nós vivemos o retrato que viveu aquela igreja. A cidade de Éfeso, ela era a primeira, a maior e a mais rica cidade da Ásia Menor. Uma grande cidade, uma cidade que era a porta de entrada no mundo. Havia lá uma das 7 belezas do mundo, o templo da deusa Diana. Era uma cidade rica, uma cidade grande, uma cidade de muito movimento e uma cidade importante, famosa, era um centro mundial também de superstição. As pessoas vinham de muitos lugares do mundo para comprar amuletos ali para a sua fé. Assim era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha centro de imoralidade. O culto das prostitutas cultuais acontecia no templo da deusa Diana. O apóstolo Paulo visitou, na sua segunda viagem missionária, no ano 52 depois de Cristo, Paulo visitou a cidade de Éfeso. Mais tarde ele voltou para lá, ficou 3 anos na cidade de Éfeso. Ele desenvolveu o ministério dele na cidade de Éfeso. Então a gente começa a olhar para aquela cidade, para a realidade dela, as coisas que aconteciam. Ser crente, ser um evangélico, ser um cristão, naquele contexto não era fácil. Tomar uma posição diante das circunstâncias, diante de tudo que acontecia, não era fácil. A pessoa precisava de fato ter uma posição, uma atitude, precisava de convicção na sua fé, para que ele não fosse contagiado e contaminado pela sociedade aonde ele estava inserido. Então não era fácil naquela época ser uma pessoa crente, um cristão de fato, porque a cidade de Éfeso era uma cidade difícil. Paulo foi pastor daquela igreja. Imagine aquela igreja ter o privilégio de ter o apóstolo Paulo como pastor. Timóteo foi pastor daquela igreja. O apóstolo João foi pastor daquela igreja. Áquila e Priscila foram pastores daquela igreja. Apolo foi pastor daquela igreja. Então, homens preparados, pessoas que tinham intimidade com Deus. Mas essa cidade está inserida dentro de um contexto difícil. Mas mesmo assim, a gente percebe que ela tinha muitas qualidades. Eu quero destacar com você algumas coisas que Jesus começa a mostrar para nós. Por exemplo, nós lemos nos versículos 3 e 6, se for possível colocar na tela, se tiver fácil, senão eu posso ler aqui na minha Bíblia. Mas o versículo 2 diz assim, melhor, versículo 2. Conheço as suas obras. Olha, Jesus falando para a igreja, eu conheço as tuas obras. O seu trabalho é um trabalho árduo e você tem sido perseverante. Sabe, eu tenho olhado para você, eu sei que você não tolera homens maus. Então, ela cuidava da doutrina da igreja. A igreja, ela se policiava dentro dos preceitos, dentro daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, e naquela época o Antigo Testamento, o livro que eles tinham, era a base de fé deles. Aqui diz, eu conheço as tuas obras, vocês têm trabalhado arduamente, essa igreja é uma igreja perseverante, eu sei que vocês não toleram homens maus, que dizem que são apóstolos, mas não são.
O versículo de número 3 diz assim, pode colocar o versículo 3, você tem perseverado, os sofrimentos por causa do meu nome, você tem suportado, você não tem desfalecido. Então Jesus começa aqui a elencar uma série de qualidades, de atitudes, de virtudes daquela igreja. Era uma igreja que trabalhava, que era perseverante, não obstante, no contexto onde estava inserido, as dificuldades, tantas práticas imorais, um grande centro religioso, mesmo assim essa igreja se mantinha firme, era perseverante, trabalhava, é o que esse texto mostra para nós. Cristo ali, no meio da igreja, a igreja sendo uma igreja ativa, e Jesus se apresenta como aquele que está presente no meio da igreja. E é importante que a maior necessidade da igreja é a presença manifesta de Jesus. Não é somente a presença dele, mas é a presença manifesta. Por isso que quando a gente vem para o culto, quando a gente vem para a igreja, nós temos sede de ouvir Deus falando conosco. Quando a gente sai de casa, nós vamos na expectativa que naquela noite a palavra de Deus vai falar conosco. Porque a gente tem sede de ouvir Deus falando conosco. E quando a gente abre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é Deus conversando, é Deus falando com cada um de nós. Então a presença de Cristo, ela precisa ser manifesta no meio da igreja. Só que a gente olha para uma teologia que a gente percebe muitas vezes que não tem um impacto verdadeiro de Cristo estar ali no meio da igreja, né? A maioria de nós, a gente pensa em Cristo lá no céu, a gente pensa nele sentado lá no trono e tão distante de nós, né? A gente canta assim, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. A gente canta que Deus está aqui, e é tão certo como o ar que eu respiro, mas às vezes a gente canta da nossa boca para fora. A gente não acredita que Deus de fato está aqui. A gente não toma posse de que Ele de fato está passeando entre nós. A gente não compreende, cantamos, mas não entendemos que de fato Ele está aqui. E Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, Ele quer tocar na sua vida, Ele quer mudar a história das pessoas. A gente muitas vezes pensa num Cristo que está tão distante, num Deus que está tão longe de nós. Mas a gente tem que entender que Ele está aqui, que Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele está segurando a sua igreja, Ele tem o controle da sua igreja. Eu pedi para baixar um cântico antigo, acho que talvez muitos de vocês, ou a grande maioria, não conhece, mas fala que Cristo, Ele está na verdade segurando a sua igreja. De seguro eu estou, não tenho temor do mal. Olha a letra desse cântico, seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus, eu não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz, não me deixará, não me amparará, não me desamparará, do pecado vil me vem livrar. Então, é possível você colocar, Guilherme, para que você, é uma canção que a gente canta, do hino do cantor cristão, 324, eu sei que muitos não conhecem, olha aí, ó. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo
Mestre, sua vida cercará. Do perigo que cercá-la, Ele poderá Livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. amém. Olha, gostou dessa letra? Gostou desse hino do cantor cristão? De vez em quando a gente precisa, né? Trazer algumas canções do cantor cristão. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Sabe, a igreja de Éfeso se sentia segura, ela guardava, sentia Jesus segurando a igreja. Conheço as tuas obras, eu sei que é perseverante, tem feito um trabalho árduo, no meio das lutas e das dificuldades, tem perseverado. É o que o texto está dizendo para nós. Então Jesus está visitando a sua igreja, e quando Jesus visita a sua igreja, ele aproveita para inspecionar. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Isso o que quer dizer? Ele sabe o que cada um de nós estamos fazendo. Jesus está inspecionando, investigando a nossa vida. Ele está olhando para cada um de nós, e a gente não pode se esconder. Você pode se esconder do pastor, pode fazer coisas erradas, mas de Jesus você não se esconde. Ele está investigando, inspecionando, olhando para a nossa vida. Não no sentido de punir, não é isso, mas no sentido de nos alertar, de nos levar a tomar uma atitude sábia, sabe, de sermos perseverantes e fiéis ao Senhor. Então ele está investigando a igreja dele, olhando para a igreja. Então quando Jesus olha para a igreja de Éfeso, ele olha para essa igreja e ele diz assim: olha, vocês têm trabalhado, eu conheço a obra de vocês, vocês têm sido perseverantes, porém, e aqui pega, né? Porém, eu tenho algo contra você. Eu tenho algo contra você. Você tenha abandonado o seu primeiro amor. Você continua trabalhando, eu conheço as suas obras, você é perseverante, mas aquele amor que você tinha por mim no início, no começo, não é o mesmo amor. Jesus está dizendo: eu sinto que o amor de você por mim é diferente. Com o passar dos anos, dos tempos, o teu amor por mim se esfriou. Eu tenho percebido que, na verdade, eu já não sou mais o primeiro lugar na sua vida. Em outras palavras, é mais ou menos isso que Jesus está falando. Você tem trabalhado, isso me alegra. Você tem sido perseverante, por isso eu estou feliz. Você não aceita essas doutrinas, essas heresias que propagam-se por aí, e por isso também eu estou feliz. Porém, você já não me ama tanto quanto você me amava antes. Você já não se dedica tanto à sua vida como você se dedicava no começo. E é isso que esse texto fala para nós. E Jesus, quando olha para a igreja de Éfeso, ele percebe isso. Quando Jesus olha para a igreja de Esmirna, ele viu que lá tinha a sinagoga de Satanás. A imoralidade reinava ali naquele lugar. Jesus olha para a igreja de Pérgamo e viu que o trono de Satanás estava instalado ali naquele lugar. Então Jesus começa a olhar para as igrejas e perceber coisas que haviam nelas. Na igreja de Tiatira, ele viu a tolerância da imoralidade de Jezabel. Quando Jesus olha para a igreja de Sardes, ele viu que as suas obras não eram íntegras. Ele faz somente um elogio para a igreja de Filadélfia, quando ele diz assim que colocou na frente dela uma porta aberta. Mas para a igreja de Laodiceia, ele diz que eu estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Então Jesus, ele examina, ele olha para as igrejas, assim como ele examina e olha para cada um de nós. Ele olha para a nossa vida, para perceber se o mesmo amor que eu e você tínhamos quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, ela não somente permanece, mas quem sabe ela aumentou. Porque quanto mais a gente caminha com Cristo, quanto mais
mais caminhamos com Jesus, a nossa intimidade, o nosso amor, a nossa paixão por Ele tem que ser maior. Então, ele começa a avaliar esta situação, e a igreja de Éfeso tem alguns elogios, mas a gente percebe que diz assim: porém eu tenho contra ti, apesar de você ter perseverado nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades, vocês deixaram ou abandonaram o primeiro amor. Então, eu queria pensar com você um pouquinho nessa noite sobre isso. Inclusive, os nicolaítas, havia um grupo de pessoas na igreja que eram conhecidos como os nicolaítas. Não é que eles queriam, na verdade, tirar as pessoas da igreja, eles queriam trazer ensinamentos que diziam mais ou menos assim: olha, você pode ser um cristão, sim, de fato, mas você também pode desfrutar dos mesmos prazeres do mundo. Sabe, você pode continuar na igreja, sim, mas veja bem, você pode ficar com um pé lá e outro aqui, não tem problema. Você não precisa sair da igreja, você pode fazer as duas coisas. Sabe, durante a semana você faz tudo aquilo que você deseja, que é da tua vontade, aí domingo você vem para a igreja, não precisa você sair da igreja, não precisa você abandonar a igreja. Era essa mais ou menos a doutrina dos nicolaítas. Eles iam com coisas assim, porque às vezes você conversa com alguém hoje, fala: olha, você não pode fazer isso. A pessoa: pastor, mas não é bem assim, né? Ele quer encontrar na Bíblia uma brecha, uma concessão, alguma coisa que permita a ele, que dê justificativa para um comportamento errado, sabe? Mas quando a gente ama Cristo acima de todas as coisas, e nós não abrimos mão dele, sabe? O nosso prazer é estar com Ele, o nosso prazer maior é estar com Cristo. Então ele diz assim: eu tenho percebido, a igreja, tudo bem, perseverante, mas eu tenho contra vocês abandonaram a prática do primeiro amor. A prática do primeiro amor. Às vezes, você olha para uma esposa, né? Ela continua sendo muitas vezes fiel ao seu marido, mas às vezes já não ama mais como amava no início. Não faz coisas erradas muitas vezes, não porque o ama, não faz porque o respeita, mas o amor de fato morreu, sabe? É esse amor que a gente não pode deixar que morra numa relação de casal. A gente não pode permitir que um amor assim morra num relacionamento espiritual entre eu e Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Deus, muitas vezes, ele fez uma comparação dizendo o seguinte: Israel como sendo a sua noiva. Israel como sendo a sua noiva. Olha o que diz Jeremias, capítulo 2, e versículo 2: eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, como uma noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Olha, Jeremias 2:2, eu me lembro da sua fidelidade, você era jovem, você, como uma noiva, você me amava e me seguia pelo deserto. Sabe, Jesus, ele faz essa comparação do povo de Israel, mas chegou uma hora que o povo de Israel começou a flertar com outros deuses, começou a trair Deus, sabe, e Deus não se agradou disso, e nós muitas vezes fazemos isso também. A gente vai colocando outras coisas acima do nosso amor por Deus, e Ele não aceita, Ele não abre mão, porque a Bíblia diz assim, que Ele deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Mateus capítulo 6 é um texto muito conhecido de nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas Deus precisa e tem que ser primeiro lugar na minha e na sua vida. Eu não posso abrir mão desse amor, e Ele tem razão de exigir isso de mim, de você, porque Ele nos amou primeiro. Paulo, é interessante que ele fala para nós em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos,
Se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu saiba todos os mistérios, ainda que eu tenha todo o conhecimento e tenha uma fé, e essa fé seja capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, sabe, a gente pode fazer a obra de Deus, a gente pode correr de um lado para o outro, a gente pode sapatear, cair, sabe, ajudar os pobres, isso é importante, nós precisamos fazer, mas se não houver amor, nada disso tem valor. Então Jesus está dizendo: olha, a igreja de Éfeso, vocês têm feito muitas coisas boas, mas eu tenho contra você que vocês deixaram me amar como vocês me amavam. Sabe, eu percebo que o amor não é o mesmo. E a primeira geração da igreja, ela era marcada pelo amor. Quando a gente pega Paulo, quando escreveu a carta para a igreja de Éfeso, você começa a ler lá o livro, a carta de Paulo para Éfeso, no capítulo 1, você percebe que Paulo diz assim: eu dou graças a Deus pela fé de vocês, eu dou graças a Deus pelo amor de vocês. Então havia amor. Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus porque há fé, porque existe amor em vocês. Quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Mas agora na carta que Jesus manda para a igreja, né? A carta para a igreja de Éfeso, a gente percebe que esse amor, ele já não tem mais. Ele já não tem mais. Veio uma geração depois que abandonou ou deixou de amar a Jesus. E ele faz aqui para nós algumas admoestações. O que Jesus fala para nós no versículo 5, 6 e 7? Ele faz uma admoestação. Ele diz assim: que nós precisamos nos lembrar de onde nós caímos. Lembre-se de onde caiu. Na verdade, são 3 atitudes. Lembre-se de onde você caiu, se arrependa e pratique as boas obras. São 3 atitudes que ele espera de nós. Primeiro é nós nos lembrarmos aonde caímos. Qual foi o momento na sua vida? Qual foi o tempo que você de repente deixou que esse amor esfriasse? Busque na sua memória, sabe, comece a pensar: aonde foi, meu Deus, que eu comecei a esfriar na fé? Aonde foi, qual foi o momento, qual foi a hora que eu de repente não senti o mesmo amor que eu sentia no início da minha caminhada? Lembre-se, aonde aconteceu isso, aonde você caiu. Lembre desse momento. A igreja precisa lembrar-se. A filosofia do mundo diz que para você ser feliz, você tem que esquecer. Mas a lembrança, na verdade, é um dom precioso. O passado muitas vezes serve de advertência para nós, para que a gente possa olhar para ele e perceber aonde nós erramos. Lembre-se aonde você caiu, para que a gente possa tomar uma atitude. Olhar para trás, não com olhos sensuais, como fez a esposa de Ló, olhando para Sodoma e Gomorra, não nesse sentido, com olhos sensuais, não olhando para o pecado, mas olhar aonde que eu caí, o que aconteceu na minha vida, e eu preciso a partir desse momento tomar uma posição, olhar como que eu era antes e como que eu sou hoje, o que aconteceu de diferente na minha caminhada cristã. Porque a partir do momento que eu conheço Cristo, eu tenho uma experiência com Ele, sabe, eu não posso voltar atrás. Eu não posso voltar atrás. A minha caminhada, ela tem que ser seguindo avante, em frente, sabe, tem que ser cada dia melhor. Eu preciso amar cada dia mais ao meu Deus. Quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. Sabe, quanto mais eu me relaciono com Ele e desfruto das bênçãos dEle na minha vida, mais eu passo a conhecê-lo e passo a amá-lo cada dia mais. É assim que tem que ser a nossa
trajetória. O filho pródigo, ele começou o seu caminho de restauração quando ele lembrou da casa do pai. Ele disse: lá na casa do meu pai, eles têm, os empregados têm comida, têm alimento. Ele se lembrou como era a casa do seu pai. Sabe, a partir daquele momento ele disse: levantar-me-ei e eu irei ter com meu pai. Ele tomou uma atitude na sua vida. Ele tomou uma atitude, ele se lembrou da casa do seu pai e ele tomou uma atitude e voltou para a casa do seu pai. Então, o filho pródigo nos ensina isso, e eu e você precisamos tomar essa atitude. Atitude, o segundo, no texto ali, o segundo passo é arrependimento. Então, arrependimento não é apenas a gente ter remorso. Tem pessoas que confundem arrependimento e remorso. Judas, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso por aquilo que ele fez. E como ele traiu Jesus, ele sentiu remorso, e no remorso que ele sentiu, ele foi lá e ele se enforcou. Pedro não sentiu remorso, Pedro se arrependeu. E como ele se arrependeu, ele tomou uma atitude diferente. Sabe, ele tinha abandonado tudo, ele disse assim: eu vou voltar a pescar novamente, mas ele se arrependeu quando negou Jesus, e ele toma uma atitude. E agora Jesus disse: se você realmente me ama, então você vai apacentar as minhas ovelhas, você vai apacentar o meu rebanho. Então há uma diferença entre remorso e arrependimento. Há pessoas que muitas vezes sentem remorso de coisas que fizeram errada, mas não é arrependimento, porque arrependimento é quando a gente toma uma atitude. A gente se arrepende e diz: não, a partir de agora eu vou retomar, a partir de agora eu vou amá-lo novamente, praticar. E é a terceira coisa que nos fala o texto: e ele pratica novamente essas obras, as primeiras obras. Então é isso que eu e você precisamos entender nessa noite, que nós possamos amar ao Senhor Jesus dessa forma. Uma vez, um pastor novo chegando numa determinada cidade, e ele começou a perceber que aquele pastor mais idoso, a intimidade que ele tinha com Jesus, o quanto que aquele homem era um homem de oração, um homem de comunhão com Jesus, o quanto que ele amava o Senhor. E aquele pastor começou a ver a vida daquele pastor mais antigo, mais idoso, e ele perguntou para ele, fez uma pergunta: como que podia ele amar o Senhor daquela forma, né? E aquele fogo que havia nele. E aquele pastor disse: olha, eu vou te explicar. E eles começaram a conversar, e foram andando por uma rua, e chegaram próximo do mar, e ali foram caminhando pelo mar, foram conversando, e entraram no mar e começaram a andar, e foram conversando. De repente aquele pastor mais idoso pegou a cabeça daquele pastor mais novo, e enterrou a cabeça dele ali no mar, e ficou segurando um pouco. E aquele pastor mais novo ficou se debatendo, quando conseguiu tirar a cabeça para fora, ele disse: o que houve com o senhor está ficando louco? O senhor está querendo me matar? O senhor quer acabar com a minha vida? O que está acontecendo com o senhor? Eu fiz uma pergunta, e o senhor precisava me afogar, querer me matar? Ele disse: não, eu quero que você me responda a seguinte pergunta: quando eu estava segurando a sua cabeça embaixo d'água, o que mais você queria? Ele disse: eu queria respirar. Ele disse: quanto que você queria respirar? Ele disse: eu queria respirar mais do que tudo, eu queria respirar mais do que tudo. Ele disse: quando você quiser Jesus mais do que tudo na sua vida, você o terá. Quando você quiser o mais do que tudo. O que a igreja de hoje precisa aprender é que Cristo Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Nós precisamos querê-lo mais do que tudo, mais do que os nossos bens, mais do que o nosso trabalho, mais do que as nossas riquezas,
nós devemos querê-lo mais do que tudo. E quando você quiser Jesus mais do que tudo na sua vida, você terá Jesus na sua vida. E as experiências que você viverá com Ele serão diferentes das experiências que outras pessoas que têm um relacionamento superficial com Ele têm. Porque há pessoas que têm um relacionamento com Cristo, mas é superficial, é um relacionamento raso, não é profundo. E o que Cristo espera de mim, de você hoje, é um relacionamento profundo, intenso, puro e verdadeiro. Eu preciso querer Ele mais do que todas as demais coisas. Eu não posso abrir mão do meu Jesus por nada. Eu posso trabalhar, eu posso ir no encontro, eu posso ser apoio, eu posso levar comida para os pobres, fazer cesta básica. Isso é importante, é necessário, é muito bom. A igreja tem que fazer isso, mas o amor por Cristo tem que estar acima de todas as coisas. Eu e você não podemos abrir mão por nada. E ele diz para a igreja de Éfeso, ele diz exatamente isso. Eu conheço as obras de vocês não estão fazendo coisas ruins ou erradas, vocês têm um trabalho árduo, vocês são perseverantes, vocês não aceitam essas doutrinas contrárias, essas heresias na igreja, vocês não toleram as doutrinas dos nicolaítas, mas vocês têm abandonado as práticas do primeiro amor. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. O primeiro amor é como um fogo, sabe? Essa chama, você não pode deixá-la perecer. Você tem que alimentar isso cada dia mais. Você tem que colocar um combustível ali, que é a lenha, para que continue queimando, sabe? Essa chama acesa. Você não pode permitir que pessoas joguem água nesse teu fervor. Porque às vezes você conversa com uma pessoa, sabe, desanimada, que as coisas não dão certo, que está tudo errado na vida dela. Por quê? Porque Deus não é primazia na vida dela. Então começa a jogar água, desânimo, palavras de desânimo em você, e você também se desanima, de tanto ouvir coisas negativas e ruins. Então não permita que pessoas joguem água nessa chama que arde dentro de você, mas que você alimente com fogo, para que essa chama continue acesa, em nome de Jesus. Você precisa do caminho de volta, e a receita é muito simples. Lembra-te da onde você caiu, o que te fez desanimar? Qual foi a tristeza que Satanás colocou no seu coração? Qual foi a intriga, a fofoca, a situação, a circunstância que o inimigo de boca trouxe para você de bandeja e você acabou caindo? Lembre disso agora. Se arrependa, peça perdão para Deus. Mas arrepender não é a gente continuar no mesmo lugar. Arrepender-se, dizer, eu me arrependo, e aí eu voltar agora a praticar as obras que eu fazia. É abandonar o erro, o pecado, tomar uma posição e dizer, Senhor, eu me arrependo, e eu quero voltar a praticar novamente, Deus, o primeiro amor que eu praticava e que eu fazia. Que você possa entender isso nessa noite. E o capítulo e o texto que nós lemos, no versículo 7, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, você precisa vencer. Eu não sei como que está a tua luta, eu sei que existe uma luta entre a carne e o espírito, isso a Bíblia fala para nós, que essa luta é constante, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, eu quero que você curve a sua cabeça, nós vamos cantar uma canção, e se você sentir desejo de vir aqui na frente,
demonstrando que você está tomando uma atitude nessa noite de arrependimento, uma atitude de que você quer tomar uma posição diferente, eu quero que você faça isso, sabe? Saia do seu lugar. Se essa palavra mexeu com você, se ela falou com você, seja corajoso, tome uma atitude de vir aqui na frente, volte ao primeiro amor, volte ao início de tudo. Você precisa tomar uma posição. Contigo, Senhor. Não deixe passar essa oportunidade. Se você sentiu que essa palavra falou com você, dê um passo. Dê um passo. Mostre para Deus. Mostre para Deus que você está tomando uma posição. Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar a Deus. Não saiam, fica aqui só mais um pouquinho. Você lembra, você que é casado, quando você encontrou
sua namorada, primeiro beijo, né? E depois você ia para casa e você não via a hora de revê-la para estar com ela novamente. Aquele amor, você não conseguia ficar horas ou dias longe, porque a paixão, o amor era muito forte, muito grande. Mas os anos vão passando e a gente vai, parece que se acomodando, se acostumando, não dando o mesmo valor. Eu não sei se vou lembrar do primeiro beijo, porque são 39 anos de casado, né, Sônia? Ela boa que lembra. 39 anos de casado, de noivado, são 40 anos. Mas que a gente se conhece, eu tenho 62, a gente se conhece aos 50 anos. E eu sempre fui apaixonado por essa mulher, né? Vem aqui. Eu sempre fui apaixonado. A gente cresceu. Ela falou que lembra. Quer falar? A gente se conhecia praticamente criança na igreja, adolescente, nós crescemos dentro da igreja, né? E quando a gente estava junto, depois ia embora, eu não via a hora de estar junto de novo, né? Não via a hora de estar junto de novo. E nós estamos há 39 anos casados. E sabe, e o amor vai aumentando a cada dia. Esse amor vai aumentando. Eu amava demais essa mulher. Eu amava muito e amava demais. Só que hoje eu não consigo mais viver sem ela. Eu não consigo viver sem ela. Ela faz parte da minha vida, da minha história. E eu não consigo mais. O amor é tão forte, é tão grande, que eu não consigo mais viver sem ela. Eu quero que o meu amor, teu amor por Jesus, pela tua esposa também, né? É claro. Mas por Jesus seja maior ainda. Que você diga: eu conheço Jesus. Eu não sei há quantos anos você o conhece, mas que você possa fazer uma declaração para Ele nessa noite de Jesus: eu não consigo viver sem o Senhor. Eu quero o Senhor mais do que tudo na minha vida. O Senhor é tudo para mim. Eu quero o Senhor mais do que tudo. Mais do que tudo. E quando você quiser Deus mais do que tudo na sua vida, você o terá. Você o terá. Quanto mais você buscar, com mais intensidade, mais você o terá. Eu quero orar por você que tomou essa decisão de dizer nessa noite que você quer mais de Jesus, que você está voltando ao primeiro amor. Eu sei que algumas pessoas, quem sabe, não tiveram coragem de vir aqui na frente, mas eu sei que no seu banco, no seu lugar, você também tomou essa atitude hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui nessa noite fizeram uma aliança e um concerto com Jesus, dizendo: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu tenho certeza que no seu lugar, no seu banco, você não veio, mas você tomou essa atitude. E eu quero orar por vocês nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós temos aqui vidas aqui na frente, que tomaram uma posição, uma atitude, Jesus. Elas estão dizendo, Senhor, que o Senhor é mais do que tudo para elas. O Senhor é mais do que tudo para elas. Como é mais do que tudo para mim. Deus, o que seria de mim? Aonde eu estaria se não fosse o Senhor na minha vida? Aonde eu estaria se não fosse o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia na minha vida? Aonde o Senhor me colocou, Deus? A honra que o Senhor tem me dado. A honra que o Senhor tem me dado, Jesus. Eu não mereço, Deus, mas o Senhor tem me honrado, o Senhor tem me destacado, me distinguido.
Deus, eu não sou ninguém, nada, se não fosse o Senhor na minha vida. Eu quero te louvar por essas pessoas, ó Deus, que tomaram essa posição nessa noite. Dizer: Jesus, eu não abro mão, eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero trabalhar, mas com a motivação certa. Eu quero continuar trabalhando com garra, com alegria, mas com a motivação certa, amando o Senhor acima de todas as coisas e colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu abençoo, Deus, cada pessoa, cada vida, Pai, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, dá um abraço de quem está do seu lado e aplauda o Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar.